Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, coluna e base da verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Destinatário, Timóteo, parte 1. Segunda-feira. Ler com oração, Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Valorizar a verdade. Na mensagem desta semana, veremos a importância de valorizar a palavra profética, uma vez que ela nos prepara para viver nos tempos finais e nos ajuda a amar e apressar a vinda do Senhor. Veremos também a ação do Espírito como aquele que administra a casa de Deus e a necessidade de estarmos sensíveis e nos submetermos à sua direção, praticando empatia e cumplicidade com aqueles que foram colocados à nossa frente, pois esse é o caminho da bênção. Esta mensagem faz parte da nova série do Alimento Diário, A Igreja, coluna e base da verdade, e tem por título Destinatário, Timóteo, parte 1. Vamos, porém, considerar o contexto que originou o tema desta nova série. Cremos que, de acordo com a revelação bíblica e os fatos atuais, estamos nos tempos dos trabalhadores da última hora e fazemos parte da geração que trará o Senhor de volta. Somos o pequenino rebanho a quem o Pai se agradou em dar seu reino. Devemos, pois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não ficar ansiosos com as preocupações da vida. Esta geração final precisa ser vigilante, cuidar dos interesses do Senhor e ser achada alimentando os conservos com a palavra. Quando o Senhor voltar, que sejamos achados fazendo assim. Portanto, as palavras que veremos neste semestre estão intimamente ligadas com a volta do Senhor e visam preparar-nos para esse dia. A igreja foi se degradando com o passar do tempo, mas a partir do século XVIII, com um grupo de irmãos na Morávia, atual República Tcheca, o Senhor começou a restaurá-la, retirando a hierarquia, ou seja, a prática do nicolaísmo. No século seguinte, na Inglaterra, o grupo dos Irmãos Unidos passou a praticar de maneira intensa o amor fraternal. E já no século XX, na China, por meio do irmão Watmani, o Senhor restaurou a visão e a prática da unidade da igreja em cada cidade. Em seguida, por meio do irmão Witness Lee, muitas outras verdades foram restauradas. Após esses irmãos, o irmão Dong Yulan foi bastante usado para ajudar as igrejas a retornar à simplicidade e a servir ao Senhor, invocando o seu nome, vivendo no Espírito e negando o ego. No século XXI, após receber a preciosa contribuição dos irmãos que mencionamos, devemos ter a atitude de conservar o que temos e não retroceder para a situação de onde o Senhor nos tirou. Creio que a condição de igreja em Filadélfia tem sido consolidada. Podemos dizer que, de alguns anos para cá, o Senhor tem restaurado também o entusiasmo entre nós. Isso pode ser percebido nas reuniões da igreja. Graças a Deus, muitos jovens estão envolvidos em diversos serviços na igreja, o que muito nos alegra. Não apenas o entusiasmo foi restaurado, mas houve também a inclusão de muitos irmãos e irmãs no serviço ao Senhor, o que tem trazido excelência e ordem nesse serviço. No ano de 2017, enquanto estudávamos o livro de Filipenses, fomos bastante iluminados quanto ao esplâncno de Cristo, que diz respeito a seus afetos profundos em relação a nós. Com essa palavra, aprendemos, a exemplo de Cristo, a ter mais empatia, misericórdia e compaixão em lugar de inveja, fofoca, crítica e maledicência. Graças a Deus, hoje temos sido levados a orar, a apoiar uns aos outros e a praticar o amor fraternal.
Essa é a condição apropriada para os que amam a vinda do Senhor. Também fomos ajudados ao estudar os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Vimos nesses capítulos que, se queremos ser vencedores, devemos subir alguns degraus em nosso nível de unidade. Precisamos de mais justiça, realidade, verdade, glória e viver no Espírito. Todas essas revelações nos têm sido dadas por meio da palavra profética e nos têm feito avançar espiritualmente. Recentemente, uma irmã comentou como agradece a Deus por viver nos dias atuais e receber tantas revelações. E quanto a nós? Estamos gratos por tudo que o Senhor nos tem revelado? Precisamos valorizar o que temos, não retroceder e dia a dia prosseguir para a perfeição, sendo aperfeiçoados cada vez mais. Nesta nova série baseada nas cartas de Paulo a Timóteo, perceberemos o pano de fundo do que estamos falando. Veremos que Satanás é o pai da mentira e Deus é a única verdade no universo. Deus criou todas as coisas. Ele é a realidade. Quando Lúcifer se ensoberbeceu e a iniquidade entrou em seu coração, ele quis ser igual a Deus. Contudo, foi precipitado para a terra e se afastou, desconectando-se completamente de Deus, que é a própria verdade. Queridos irmãos, quando nos afastamos de Deus, nos afastamos da verdade, então só nos resta a mentira. Satanás, o inimigo de Deus, é o pai da mentira. Por fim, não nos deixemos enganar por esse mundo colorido, porque por detrás de tantas cores há um inimigo cuja intenção é roubar, matar e destruir. Suas ações contra nós são mentirosas, mas ele não costuma deixar isso evidente. A ação de Satanás ocorre por meio do engano, assim como aconteceu com Eva, que foi seduzida por ele e levada a desobedecer a Deus, o que ocorreu também com Caim, que foi induzido a matar Abel. No tempo atual, Satanás tem enganado as pessoas por meio da ação da iniquidade, invertendo o valor das coisas. É assim que age o mistério da iniquidade. Até a volta do Senhor conviveremos neste mundo cheio de enganos, cujo objetivo é a deterioração da verdade. Não há como impedir esse processo, mas podemos ficar livres dele. Como? Apegando-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pergunta de hoje: o que significa apegar-nos com mais firmeza às verdades ouvidas? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.